No ar, o Resenha Tricolor. Dani, depois de 2 programas, resolvi a sua sugestão tomar uma. Porque realmente para mim era importante hoje que fosse uma mesa de bar. E eu já vou chegar no porquê disso. Porque hoje eu não vim aqui para convencer ninguém. Não vim aqui para convencer ninguém. Mas eu não vou entrar em histeria. Não vou entrar em histeria. E hoje a gente vai bater um papo. Porque eu pensei muito sobre esse jogo. Muito sobre esse jogo. E eu tenho um monte de visões diferentes de 98,9% da torcida. E eu não quero agradar você que tá aí. Eu estou aqui tomando uma cerveja com meu amigo. E eu tenho um ponto de vista diferente de você. E pronto. E acabou. E beleza. Nem você não vai me convencer. E eu não quero te convencer. Tem uma histeria... que se você não entrar... Não, eu ela aqui, ok. E assim, eu te convido a tomar uma com a gente e discutir o Orejuela. A histeria Orejuela, ela é necessária. Daniel, ela é necessária. O título do meu vídeo ontem era Orejuela não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Cara, eu tava conversando sobre o Orejuela e você é prova disso. Quinta-feira, nós ganhamos de 4-1. Eu saí do Morumbi incomodado com o Orejuela. Falando que ele corria torto, que não sei o que ele errava na marcação, que ele não tem domínio de bola, que ele não tem nenhuma noção de posicionamento. Eu saí de uma goleada assim. É verdade. Eu saí da goleada nervoso com o clássico. Eu falei, cara, esse cara não pode jogar o clássico. É um fato. O primeiro tempo, eu adoraria que ele calasse minha boca, que ele fizesse a melhor partida da vida dele. Mas ele foi bizarro, cara. Bizarro, ele foi bizarro. Uma das piores atuações que eu vi no Morumbi lotado. Eu falei isso também. Pra mim é uma atuação coletiva muito ruim. Com a coroação da partida do Orejuela, né? É que o Orejuela ontem, cara, ele foi um a menos de uma forma caricata. Tipo, o Roger Guedes em cima dele era adulto contra criança. Fez cara. Uma ótima partida. Mas assim, com uma facilidade, tipo, não tinha dificuldade nenhuma em jogar contra o cara. É mesmo. Entrou o cara que acabou de chegar, que é canhoto. Do outro lado. Do outro lado. E melhorou. Sabe? Tipo, não tem condição de não ter uma cobrança forte, de não ter uma histeria. Falar assim, não dá. Você pode... O Rogério pode argumentar, pode falar na coletiva, pode defender, pode tentar levantar a moral do cara. Não tem condição. Concordo. Não tem condição psicológica, não tem condição técnica, não tem condição nenhuma do Orejuela não ser descartado, sabe? De acordo. E aí entra o meu primeiro contraponto. Porque já tá todo mundo... o Rogério defendeu o Orejuela na coletiva. Ele fez o papel dele. O que ele poderia fazer diferente do que ele fez? Ele vai falar, não, esse cara não presta, não... Esse cara tem amigos no elenco. Isso. Esse cara... Talvez. Talvez. Esse cara, ele precisa ser emprestado com outro idiota que aceitar pagando salário. Então, se o Rogério chegar lá e falar, não, esse cara não sai mais pro São Paulo e vai pra Cotia capinar... tem um impacto muito grande, muito maior do que agradar a torcida. Então o Rogério, na coletiva, esse é meu primeiro argumento, o Rogério na coletiva não poderia fazer nada diferente. Como líder ele não poderia. Mas ele não pode escalar o Orejuela no jogo seguinte. De acordo. Aí eu acho que ele pode testar o Vinícius, Caio Paulista jogou na direita, ele pode testar. Ele não pode. Ele até pode relacionar o Orejuela. Não, porque ele perde vaga ele perde estrangeiro. Ele não tem pode. Esse ponto. Tem ponto. E aí, tem 8 estrangeiros, o Orejuela não pode isso ser é verdade. usado. Nesse ponto é verdade. Porque eu ia entrar nessa questão do estrangeiro com o meu segundo argumento. Porque ele não escalou o Galopo, porque não sei o quê. Não dava pra escalar o Galopo. Ele não poderia fazer outra coisa, porque o Caio, se ele escala o Caio na lateral e o Caio que toma esse drible, é o reforço que ele pediu já morto no primeiro jogo. Se ele escala 3 zagueiros, que só tem 3 zagueiros no elenco, e um machuca e não tá o Orejuela no banco, ele tá fudido igual. E se ele não escala o Calera, ele tá morto. O Mendes, pra mim, foi o melhor jogador de São Paulo. Os 2 zagueiros, ele não poderia fazer outra coisa. Não foi o Rogério que contratou 8 estrangeiros. E não sei nem se ele pediu, porque todo mundo fala que ele não gosta do Gabriel Neves. Então, com certeza, ele não pediu o Gabriel Neves. Ele não pediu o Galopo. Ele não pediu o Orejuela. Então, assim... essa também não tá na conta do treinador, que é uma histeria coletiva. Não acho Rogério... que ele pediu o Alan Franco.
o Alan Franco ele defende nas entrevistas, que ele fala que jogou com ele lá no Fortaleza, né? O Alan Franco não. Jogou contra ele na final no Fortaleza e ele elogia por causa desse jogo. Beleza. Eu acho que o Alan Franco, talvez ele tenha pedido. Uhum. E aí é outra histeria que eu não entro nessa. O Rogério tá queimando o Galopo. Não. Ele não poderia fazer outra coisa. Na minha visão, tá? Não quero te convencer. Na minha opinião. Outro ponto. Puta, o Pardal colocou o Luciano no banco. Cara, eu tô aqui há 3 programas reclamando que o Luciano não tava funcionando. E aí, onde eu acho que o Rogério errou, tá? Minha opinião. O Rogério deu uma coletiva na semana passada, se eu não me engano, depois do jogo contra a Portuguesa, porque ele gosta, conhece tudo, sabe tudo. O Corinthians joga pelo meio. São Paulo joga pelas pontas. Então o jogo que vai ser... Ele mostrou qual era a leitura dele sobre o Corinthians. O que o cara fez? Jogou o Corinthians pela ponta e matou o São Paulo. O que ele, na cabeça dele, povoou o meio, porque o Corinthians joga pelo meio, só que ele esqueceu que do outro lado tem um treinador que também conhece o São Paulo, que sabe que o Orejuela é uma porcaria, sabe que o Wellington defensivamente é muito ruim, e o cara foi lá e matou o Rogério. Então, na minha opinião, o Rogério não errou de pôr o Luciano, o Rogério errou de achar que sabe tudo e jogou o que ele ia fazer no jogo. Aí teve um técnico do outro lado que leu antes e armou o antídoto. Pra mim, o Corinthians veio pro Morumbi pra fazer o que o São Paulo fez no Allianz. A diferença entre os dois times é que eles têm um craque. O Renato Augusto quebrou a linha do São Paulo e mudou e acabou o jogo. Aí o Corinthians fechou lá atrás. O São Paulo não tem o Renato Augusto. Se tivesse um Renato Augusto no Allianz, talvez a gente tinha saído com 2-0 de lá também. A gente não tem. Nosso elenco é médio. Então, a minha opinião, ele errou. Mas não é porque tirou o Luciano. Ele errou porque ele quer falar que é o sabichão e expôs como ele ia. E o outro técnico leu bem, explorou todas as nossas fraquezas. Todas. Falou, aquele bobo ali do Orejuela, driblou e acabou com o São Paulo. O São Paulo perdeu no campo. Na minha opinião. Eu tenho uma opinião parecida. A minha questão é, eu não acho que a tática foi ruim. Não, também acho que não. Não acho Só que o cara veio com antídoto, porque ele cantou a bola. É que eu acho que o Pablo Maia e o Nestor juntos, os dois fizeram um jogo tecnicamente muito ruim. Mas aí é meu muito ruim. Mas, Dani, sabe quando os dois fazem jogos tecnicamente ruins? Quando o estádio tá cheio. Quando é no Allianz. Treme. São sempre os mesmos. O Pablo Maia sente pressão desses jogos. A perna do Nestor fica frouxa. O chute, pantufa. Isso. Eles sentem esses jogos ainda, então, cara. A questão pra mim é o que o treinador do Corinthians fez foi colocar peças mais rápidas no meio campo. Sim. Né? Então pega o Duqueiroz e o outro cara... O tal do Rony. E eles ganharam muitos duelos. Todos. Muitos duelos. Então, o meio-campo do São Paulo, que foi pensado de um jeito, tecnicamente não funcionou. E o Pablo Maia de segundo volante esquece. Passe de 1 metro não funcionou. Concordo. Errou o passe, perdeu o duelo e tal. Concordo. E nesse contexto, você tá fragilizado nas laterais, porque de um lado tem um Amador e do outro o Wellington tem deficiência na marcação, e as suas peças do meio não funcionam. Então, se você pega o primeiro tempo, que foi grotesco, foi muito ruim, e o time do Corinthians é um time mais velho que cansa no segundo tempo. Então ele tem o primeiro tempo para conseguir o resultado, que é onde tem perna. Depois a defesa fica esgotada, tanto que era pra gente ter empatado. Então, mas exatamente pela questão física, né? O São Paulo conseguiu se sobrepor no segundo tempo, na minha visão, no físico, não no técnico. Foi no abafa. Foi no desespero. Que drible que teve, que jogada... O Luciano até tentou uma coisinha, o atacante, Mendes ali. Isso, a bola do Mendes que bate no... Mas o que eu tô falando o São Paulo se destacou no segundo tempo muito fisicamente. Claro. E daí, sem pegar no pé, porque os caras estão indo numa sequência boa e tal. Mas você começa a entender qual que é o teto do Rato, qual que é o teto do David. São caras que vão ajudar.
Mas não é cara que resolve jogo grande. Não é o Renato Augusto. É exatamente esse o Então, ponto. mas, não é um Veiga, não é. Não A gente é. não tem isso. Não tem. E não vai adianta ter. esperar que esses caras O Rato sejam não isso. vai ser isso. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. É o cara esforçado que vai ajudar. E eu tô em achando jogo até médio. que ele melhorou Eu por a também. bola parada dele tá Eu ajudando. também. Acho que... Mas você tem que ter noção que, tipo, o seu cara que vai ajudar, a média dele é 6 e Diabon ele é 7. É isso. O Renato Augusto dá passe de jogador 8-9. Nós não temos não esse tem. cara. E não Nós não adianta, temos um isso. cara que dá esse passe. É isso. Né? Então, nós não temos um cara que dá esse passe. Então, se você entende que esse cara tem uma qualidade técnica muito acima, a marcação nele tem que funcionar muito bem. É isso. Quando as suas peças de meio campo falham, e você tem um cara que tem isso, Sobra pros dois. sobra nas costas dos Que foi caras o que aconteceu. Cara, é um gol em cada ponta. Bizarro, um pior que o outro. Né? E daí, quando o time do Corinthians, que é envelhecido, vai pro segundo tempo com 2-0, Fechado lá atrás, é experiente, picou o jogo inteiro, Pica o jogo, que o juiz cera pra deixou caramba. fazer. Por isso que eu falei, foi a mesma proposta. O Cássio, falaram, deu vergonha o Rafael no Allianz. O Cássio, com 3 minutos, estava fazendo 3 minutos. Eu olhei, porque eu assisto na Cativa, tem a TV, ele estava com a bola, conversando com 3 minutos. Eles foram para empatar. Acontece que os caras têm um jogador diferente que a gente não tem. Não adianta a gente achar... Não tem no elenco. E não vai ter. E não tem faz tempo, Dani. A gente não tem esse cara. Acho que talvez o Ganso em 2016. Foi o último cara com talento de dar uma bola dessa. A gente não tem. Não tem. E aí não dá pra você falar, é o treinador. Cara, não vejo muito. Eu não vejo nada diferente do que poderia ter sido feito. Não vejo, cara. Talvez eu esteja com a visão distorcida, míope, mas você vai fazer o quê? O Luciano pelo Nestor, tá bom, mas a gente tava reclamando do Luciano também. O Caleri não tá bem, tá muito isolado. Tá bom, mas as bolas que chegaram, eles não põem pra dentro. Essas duas coisas eu até acho que tem caminho, sabe? Tipo, faz uma dupla de ataque com Caleri e Luciano. Põe o Luciano mais perto do gol. Mas sem treinar? Hã? Porque a gente jogou na quinta, né, Dani? Eu não tô falando da Portuguesa para o Corinthians. Tô falando para a continuidade do ano. Para continuidade. Que o ano é uma longa. É que a gente tá falando de um 4-1 para uma derrota em casa no Clássico. Nesse período, você não tem muito o que fazer, cara. E no 4-1 teve um monte de coisa ali que era laboratório. O Galopo de novo. Isso. Só, cara, beleza, começo de temporada e tal. Eu saí bem puto eu não fui ao estádio ontem, mas eu desliguei a TV bem puto ontem por alguns motivos, assim. Primeiro, porque eu me senti desrespeitado por Orejuela. Sim, concordo. Desrespeitado. Também. Tipo, ele cruza uma linha de... Os 54 mil que estavam lá não mereciam ver um jogador daquele nível. Nós estamos em 2023, esse cara não deu certo em lugar nenhum. E ele está sendo aproveitado porque o Refis Plus, né? Tá o Rafinha, é azar. Não é azar. 3 da mesma posição. Eu não vejo, acho Não que se você azar. pesquisar, acho que não tem nenhum clube no mundo com 3 jogadores na mesma posição machucado. Isso não é azar, isso tem competência, tem questão estrutural. Você pode alegar que é o acaso, que é o alinhamento das estrelas, mas você está usando um jogador ridículo que todo mundo sabe que é ridículo há 3 anos. Sabe? Não é descobrimos agora que é um jogador ridículo. Não. Ele não deu certo, ele foi emprestado, não deu certo no primeiro empréstimo, foi emprestado novamente, não deu certo. Ninguém quer. E ele está sendo aproveitado num clássico. E ele tem uma... Eu terminei aquilo, sabe, meio... Me fez realmente mal. A segunda coisa que me fez mal... Mas tá bom, Dani, só pra gente não mudar o tópico. Quem trouxe? Essa gestão. Os mesmos Quem pagou? caras. Quem pagou? Pagaram 3 milhões em 50%. Quem? Pagaram mais de 20 milhões nessa merda. Sabe? Tipo, são os caras que estão lá. É isso. E aliás, eu fiquei bem feliz de ouvir que ofenderam o Casares, que estão... amarela. Que estão começando a enxergar cobrar. em quem bater, sabe? Mas o segundo ponto que me deixou irritado, cara, é mais uma vez Pablo Maia e Nestor não dando conta de jogo desse tamanho, sabe? Você fala assim, pô, eu não quero fritar, mas
Eu acho que eles têm que virar cada vez mais peça de elenco e menos protagonista do time titular, entendeu? Então, mas- Pablo Maia hoje então vamos debater. é um Você acompanhou... volante intocável do Eu não sei Rogério. se deu pra ver pela TV. Você viu a dificuldade do Luan no segundo pique? Muito. E aí, o que você faz com o Pablo Maia? Cara, você tem 2 volantes estrangeiros, que é Você não Mendes pode e relacionar. Neves. Só que você não pode relacionar relacionar porque seu planejamento é uma bosta. Pra mim aí é que tá o X da questão, entendeu? Ele tá sendo cobrado por algumas coisas que não foram eles, que não foi ele que se colocou nessa situação. Deram 8 estrangeiros e falaram, se vira. Ele não pode usar os 8. O Luan, cara, de verdade, eu gostei, achei que o Luan até participou. Cara, ele dá um pique, ele tá demorando pra recompor, parece que tá faltando ar. Então eu não sei se o Luan, e o Rogério falou na coletiva, e eu vi do estádio, o Luan não tem condições de atuar os 90 minutos. Eu não acho que tenha também. Então, é tudo que eu vi. E aí? Aí o outro é estrangeiro, que você não pode porque tá... Aí você vai fazer o quê? E aí estão batendo no cara. Pra mim... Então, mas daí você tem que cobrar a causa, não a consequência. Mas o Rogério tá cobrando toda... Aí estão falando que ele só sabe reclamar. Que ele só sabe não sei o quê. Ele tá cobrando. Ele tá falando, não fui eu que pedi. Que a contratação do Galopo do investidor não sei o que lá. Que o Gabriel Neves não sei o que lá. Ele tá cobrando. Aí ele fica de reclamão na história, entendeu? Pra mim, o ponto é... A gente sempre reclamou que o São Paulo não tinha ninguém cuidando. Agora tem. Só que é uma merda colocar... Eu fico incomodado em algumas situações. Porque é aquela história. Você pode falar mal, mas quando o outro fala... É uma merda. O cara começou a expor... O que é o verdadeiro São Paulo. É uma puta falta de planejamento, Dani. O elenco é muito melhor do que o ano passado. Você acha que o Thales Costa sentiu tanto quanto os dois? Não. Eu achei que ele entrou bem. Eu achei que tem que dar mais espaço. Eu achei que ele entrou bem. Cara, se esse cara tem mais personalidade que o outro, dá mais tempo de Concordo. campo. Gostei do Thales Costa. Pode ser uma alternativa. Porque, cara... E não é a primeira vez que ele entra bem, não. Não. Eu acho que ele entrou... bem no ano passado também, Sim. em alguns momentos. É que ele machucou também um bom tempo. Mas entendeu? A repetição da perna trêmula enche o saco. Enche o saco. Dani, enche o saco. Eu xinguei muito ontem, todo mundo. Muito. Enche o saco. Tô feliz. Odiei. Mas, cara... Eu não vejo muito... Eu achei que o Pedrinho entrou bem. Gostei do Pedrinho, gostei. Eu até, na hora que... uma crítica que eu tenho. Ele fez umas alterações já no intervalo que eu gostei. E aí ele fez outras alterações logo depois. E ele tirou o Wellington Rato e não tirou o Nestor. Essa eu reclamei. Porque o Nestor claramente estava destoando, não estava bem. Essa eu falei, porra, Rogério, o Nestor é intocável. Isso eu acho que é motivo de reclamação. Eu acho também. Pô, pode reclamar, porque o Nestor é intocável, não estava bem na partida. E o Rato, por mais que tenha essas limitações, a bola parada dele é perigosa. O Arboleda quase fez um gol de cabeça, o Luciano fez gol de... Alguém que tenha algo parecido com uma boa bola parada, que a gente não tinha, sei lá, desde o Jorge Wagner. Então, eu contesto as substituições. Eu não, Se o Rogério não tivesse tirado o Orejuela no intervalo... Era pra matar ele. Era pra demiti-lo. Sim, concordo. Era. Concordo. Mas quando ele pôs o Caio Paulista, tipo... Eu olhei e falei, cara, ele tá desesperado como eu estou. Claro. Ele vai improvisar um canhoto lá porque ele viu que não dá. Então nós estamos alinhados. Porque não tem outra peça no banco. Sim. Né? Daí, então, tipo, você fala, ele tentou, viu que deu merda e sabe o que é o mais grave de manter o Orejuela, além disso tudo que a gente tá falando? Não sei se pela televisão era claro, o Mendes e o Rato, que jogavam do lado dele, eles estavam evitando passar a bola para ele. Mas contra a Portuguesa, tava 4-0, os caras não tem confiança no cara, porque ele é ruim. E eu não ia falar isso, eu não sei se é confiança, se eles não queriam expor o cara porque a torcida tava vaiando. Eu sei que o Mendes, que pra mim tem uma leitura boa, ele vinha até o Orejuela, aí não tocava e voltava. Então atrapalhou o jogo do Mendes ter o Orejuela ali. É claro, mas atrapalha o jogo do cara. Contra a Portuguesa, a gente tava ganhando de 3-0. E os caras não tocavam lá porque não tinham confiança. Porque se olha o cara, tipo, não tem como, velho. Melhor eu ali, pelo menos eu corro. Pelo menos você não é retardado, mas... Muito. Mas... Cervejinha, por favor, produção. Mas cara, foi um negócio que... Eu concordo, Dani, eu concordo. Mas é que, pra mim... O que eu falei no começo, que eu não ia entrar em histeria,
é porque estão jogando só nas costas do Rogério. E eu tô dizendo que o Rogério tem participação. Tem. Mas a gente tem que olhar os 8 estrangeiros, que isso é um problema, cara. Isso é um problema. Num elenco de 25, em que os 8 talvez sejam melhores que os outros 16, os outros 17. Uma vez que a gente fez um exercício de quantos por cento a culpa de cada um. Diretoria, Rogério e elenco. Qual a sua proporção hoje? Cara, eu acho assim, a montagem do elenco... Esse ano o Rogério tem muito mais participação. Então acho que acho que sim. Que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele tem participação em 3 de 7 peças. Cara, eu acho que sim. Porque assim, pelas características dos jogadores que vieram... É uma coisa que ele vem batendo desde o ano passado. Pode então ser. É um cara que quebra a linha, que é o Pedrinho. São caras de velocidade, que é o David. Então eu acho que nessa montagem do elenco ele tem uma participação maior. De perfil de perfil de jogador. E ele fala, ó, se o clube tem que economizar, Isso. que pode trazer... Traz o cara mais barato que a gente faz render então o que eu der. acho, se ele tá aceitando, eu acho que ele tem uma participação maior. Mas ele cansou de falar que ele não pediu o Galopo, e eu não estou falando do Galopo, eu até tuitei que eu quero ver mais o Galopo, porque eu tô gostando do Galopo. Mas não foi ele que pediu, claramente ele não pediu o Neves, aliás, eu não sei nem se o Neves era a opção de compra, porque também é uma daquelas negociações que ninguém sabe. Eu me arrisco a dizer que era obrigação. Eu me arrisco a dizer, mas assim, estou sendo... Leviano não, estou especulando, é isso. Estou especulando que era uma obrigação de compra. Então assim, parte dessa herança ele não tem nada a ver. Então eu diria que hoje a diretoria tem uma responsabilidade de 40% e eu vou dizer o que engloba esse 40%. O mau planejamento de tudo isso que a gente falou. O Refis Plus, aquelas coisas que é o oba-oba de inauguração de ponte que corta a fita, mas efetivamente no trabalho você vê muito pouco. Até o Caleri falou que acho que tá melhor. Então assim, em pessoas como o Caleri eu começo a ver que realmente há uma evolução, mas ainda não é onde a gente precisa estar. Então para mim engloba tudo isso, a montagem do elenco. O Rogério eu vejo que tem uns 30% de culpa e os jogadores 30%. Porque a perninha bamba, não é. Cara, é responsabilidade. O Orejuela é ruim e o Rogério não tinha escolha. Colocou. Ele tinha escolha do Nestor? Talvez era o Nestor ou o Luciano. Então, assim, eu acho que os jogadores têm uma participação nisso também. Não dá pra gente jogar tudo nas costas do treinador. Eu vejo hoje ainda como mais 40, 30, 30. Eu acho que o bolo tem que ser dividido. Se fosse o Crespo, o São Paulo talvez estivesse melhor. Não sei. Talvez. Não sei, não. Mas se fosse o Crespo, talvez a gente não conseguisse enxugar folha, talvez a gente não exigisse as melhoras no CT, talvez a gente não cobrasse por contratações esquisitas, porque quando vem contratação esquisita, ele pega e põe a boca no microfone, estão trazendo ali. E isso é importante pro São Paulo. É importante pro São Paulo. Então... A grande questão do Crespo, pra mim, e eu gosto do Crespo, e eu sou grato ao tipo paulista. Você queria o Crespo ou o Rogério? Crespo. Eu queria o Crespo. Mas, depois do Paulista, o Crespo bateu cabeça pra montar o time. Sim. Você não pode lembrar do Crespo campeão paulista e só. Não. Ele não foi demitido porque ele tava bem e foi injusto, tá ligado? Mas aí que teve aquela história da pré-temporada. Tem desculpa pra tudo. Sim. Mas... Sempre tem. Mas, tipo, né? O que o Crespo fez depois do São Paulo? Não tá empilhando bons trabalhos. Né? Pô, puta cara legal pra caramba. A relação que ele criou aqui em pouco tempo é fantástica. O título paulista tirou a gente da fila, sou grato pra sempre. Mas... Eu acho que tem uma euforia em torno dele que ela é superestimada, sabe? Eu não vejo assim, puta, tipo, um fora de série que nós perdemos. É que pra sabe? muita gente é o primeiro beijo. Ele nem é tão bom, mas é que como foi o primeiro você fica com aquele, porra, tipo, você fala, nem foi os melhores. Quando você vai...
se acostumando, você vê que tem coisa muito melhor. Mas é que o cara foi lá, deu o primeiro beijo, muita gente nunca tinha comemorado um título. Você fala, puta, esse cara é o cara que eu quero ter pra sempre, entendeu? Essa é o X daquele, é o romantismo do título que o cara trouxe. A melhor explicação pra mim é essa. Assim, racionalmente você não chega nisso, emocionalmente é fácil de entender. Mas, cara, pegando perspectiva pro ano, esse clássico pra mim não mudou absolutamente nada o que eu achava, pra mim também não. Volta ao início. Eu não vou entrar em histeria. Eu não acho que tá tudo ruim. Não acho. E não acho que tá bom. Eu não acho que nós vamos ganhar nada esse ano de título. Eu acho que a gente vai ser um time competitivo e brigador, com um monte de cara mais ou menos esforçado e com um bom preparo físico. Essa é a minha expectativa. Cara, Dani, se o São Paulo não brigar... É isso que o São Paulo tá me mostrando, se o São Paulo terminar em 8º, sem susto. Isso. Sem susto de rebaixamento. E baixar a dívida em 50 milhões. Porque baixou 100 esse ano. Baixou a dívida em 5. Sei lá. É o que estão dizendo. Não tem balanço publicado e tem entrevistinha de cara que pega empréstimo para pagar empréstimo. Dizendo, considerando que realmente baixou. E que baixou mais 50 milhões ano que vem. O São Paulo ficou em 8º, reduziu folha, manteve o treinador. Existe um plano. É isso. Só que tá combinado. E eu acho que É que eu não acredito em nenhum deles, então... Só que eu acho que o Rogério tá com isso na cabeça. Por isso que ele fala que não precisa de jogador caro. E ele fala, a gente não vai ganhar nada. Enquanto o outro fala, né, temos time pra ser campeão. O Rogério fala, vai ser um ano difícil. Ele fala, aí todo mundo, ele é o depressivo. Porque ele é mesmo. Tem entrevista dele que eu vejo que eu falo, puta, não queria. Antes de começar o campeonato, eu tava super animado. Também, aí eu vi a entrevista dele e fiquei, porra. Foda ele falar tudo. Mas, quando a gente passa por o que a gente passou ontem, o cara tem razão. Ele tem razão nas coisas que ele fala, entendeu? Ele é chato pra caralho. Diria o Milton Leite. Mas ele tem razão, cara. Então, por que São Paulo perdeu o clássico ontem? A gente acabou de falar aqui, quantos minutos? 35 minutos por tudo isso, né? Não é uma surpresa, é uma bosta perder 6 anos de invencibilidade. Perder pros caras em casa é bizarro. 54 mil pessoas estavam lá, nenhuma merecia. Sim. Não, o Casares estava lá, ele merecia. Mas os demais, né? O Belmonte também merece tudo de ruim. Mas os demais que amam o São Paulo e não tiram nada dele, não mereciam. Mas os caras têm peças melhores que as do São Paulo. Muito Melhores. Não, a gente falou. Tem um elenco. No jogo contra a Portuguesa, os caras fizeram, acho que na TNT, na ESPN, o 1 contra 1, deu 9-2 pros caras. A gente ainda puxou pra 8-3. No Palmeiras. Não, no Corinthians. Os caras fizeram 1 contra 1, deu 9-1 pros caras. Não, 11-1 pros caras, contando o técnico. Só o Arboleda ganhou do Balbuena. O resto, tudo deles, inclusive o técnico eles colocaram. O técnico deles? Claro, né? Nossa. Não, acho que o técnico foi, sei lá, 10-2 com o Rogério e com o Arboleda. Yuri Alberto ganhando do Caleri. Eu coloquei que eu acho o Caleri melhor, mas o Yuri Alberto está melhor no momento. E eu coloquei mais um. Quem foi? Sei lá, eu puxei mais um aí. Mas é isso, cara. No papel, o time dos caras melhoram. É melhor. Os caras têm 3 jogadores que jogaram a Copa do Mundo. E o Renato Augusto joga bola. Joga bola. Então, ele tem volante físico, tem um cara cerebral, tem um cara que ataca, tem uma defesa sólida que, por mais envelhecida que seja, é um sistema que funciona. Tem um goleiro de um nível acima que todos que a gente tem. Faz 10 anos, né, Dani? A mesma proposta do futebol feio, retrancado. É o mesmo que a gente costumava ter isso. A gente tinha até a entrada do Muricy, o São Paulo tinha uma escola de futebol, que era futebol de toque de bola, de passe, né? Aí o Muricy entrou com outro tipo, aí o São Paulo nunca mais teve identidade. Então, mas hoje o São Paulo tem identidade do futebol... Nenhuma. Qual a identidade do São Paulo hoje? É posse de bola improdutiva. Essa é a característica do São Paulo. Mas que não é o DNA da instituição, né? Mas, o Santos tem uma. Você olha pro Santos, qual é? Descreve o Santos, independente de quem tá lá. Moleque. É uma molecada, correria, pedalar, dancinha. Esse é o Santos. Esse é o Santos.
O Corinthians, descreve o Corinthians. Puta, é o time retranca, que vai jogar feio por uma bola, acho uma retranca. Bola. O Grêmio, puta, a mesma coisa. É o time, catimba, né? Qual o São Paulo? São Paulo não tem mais, cara. E é parte disso também, a construção de um clube de ponta que ganha título, né? É isso também, cara. Você tem a identidade que o jogador chega aqui, porque não adianta você levar pro Corinthians um jogador que não é o cara que vai dar o carrinho. Você vê o idiota daquele babaca do Comeiro, uma bola, o cara tá a 6 metros, vai dar um carrinho. É isso que os caras gostam, entendeu? A gente não, é isso que os caras gostam. Então não adianta levar um cara pra lá que não é isso. A gente ainda não... A gente tá tateando pra tentar voltar a ter uma identidade. São Paulo, nos últimos anos, um monte de gente acabou com a instituição, a gente perdeu a essência, cara. A gente não tem uma identidade mais. E não vai ter tão cedo, velho. Eu acho que o Rogério tá tentando. Esse é meu ponto, cara. Eu não acho. Não. Eu acho que ele tá tentando. Eu acho que ele tá tentando... Não pra instituição, mas dar uma identidade pro clube, uma forma de jogar. É um time que vai ser... Ele, no imaginário do Rogério, ele tá tentando fazer o que o Cruzeiro em 2013 fez. Porque não dá pra falar que é o São Paulo de 2005, porque o São Paulo de 2005 eram jogadores não conhecidos. Os caras jogam bola. Mas jogavam bola. Tinha o Amoroso, tinha o Júnior, tinha craque no time. Craque. Tinha cara que resolvia jogo. Exato. São Paulo não tem gente que resolve jogo. O Cruzeiro em 2003 pegou um monte de cara. O Everton Ribeiro não era ninguém, o Ricardo Goulart não era ninguém. Pegou um monte de cara. Tinha aquele Newton que era do Vasco. Tinha um monte de cara que não tinha dado certo em lugar nenhum. Chegaram no Cruzeiro e deram certo. O Grêmio, quando foi campeão da... pegou um monte de cara, tinha Cortez. E na minha concepção, o Rogério tá fazendo isso. Ele falou, beleza, vamos pegar um elenco baratinho de uns caras que tem... E que eu acho... Cara com fome. Esse é outro ponto importante. A gente falou do Rato. E você tem um ponto pra mim fundamental, que puta, é um cara que nunca deu certo na vida. A gente não tem dinheiro pra trazer promessa. Não tem. E a história de chegar velho, cansado, que é por isso que eu falei que o Lucas chega agora, pra mim não serve, porque aí os caras já não querem mais nada. O Éder, puta cara legal, mas já não quer mais nada. Não, nem legal era. Ela não cresceu sei lá. Comendo... Você pega um cara como o Rato, é a chance da vida, de o cara ter um pouquinho de conforto no final da vida dele. Então esse cara vai comer a grama pra ficar no São Paulo. O David também talvez seja a chance do cara. Então, quem é mais velho, o Alisson ou o Rato? Quem é mais velho? O Alisson ou o Rato? O Rato. Então. Mas é um cara que vai vir. Que vai vir e entregar, entendeu? Eu acho que. A aleatoriedade que me surpreendeu, sabe? Não, o Alisson. Sei lá, o Alisson tem 29 e mas o Alisson jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, tipo. Já tinha. Bom, acho que é isso, Dani. Você quer fazer bola cheia e bola murcha? Posso fazer. Então vai. Cara, bola cheia, 54 mil pessoas no clássico de começo de Paulista. Acho que a marca é impressionante. A gente tá com uma média, cara, foi 54.900, 55. Quase que 55. Então a gente teve 55 com 45, dá 100. No outro foram 30 cravados, 130 em 3 jogos. Tá com uma média de 40 e pouquinho por jogo no Campeonato Paulista. Foda, né? E o bola murcha, cara? Dá pra Orejuela bater em cachorro morto. Vamos dar o troféu Orejuela pra quem? O troféu Orejuela é de quem possibilitou que o Orejuela estivesse agora sendo usado. Quem acha normal isso? Quem tá no... Cara, não pode normalizar o Orejuela em 2023 tá sendo aproveitado no São Paulo. Dani, eu só quero sim ou não. Eu só quero o nome e nenhuma explicação. Orejuela ou Edmar? Edmar. Tá vendo? Pra vocês verem. Já volto que eu vou pegar mais cerveja. Você vê como é grave a situação. Tá gravando? Tá gravando. Então o quadro está aberto e a gente não sabia. Foi. Cara, o Bruno William, ele tem uma pergunta muito pertinente que eu quero fazer pra você. Pra mim. O Luciano, ele só acorda quando ele perde a vaga? Porque isso é um ponto para tudo que a gente discutiu no primeiro bloco. Eu acho que esse é um ponto importante. Cara, eu acho que o Luciano, provocado, reage bem. Que é diferente de alguns outros. Então. Ele não gosta de ser reserva, ele não gosta de perder espaço. O Luciano, vindo do banco, ele igualou o França
Ah, é? Como jogador que vem do banco e marca, sabe? Então ele vem mordido, ele não gosta de perder espaço. Bom dado. Dando crédito, tá no Anotações Tricolores do Ale. Ele fez essa análise, eu achei bem boa, inclusive, de hoje. Então, e respondendo, sim, né? E não é um erro tê-lo colocado no banco. É um ótimo sinal de que ele respondeu bem e agora ele pode ficar mais um tempo de titular. Caio Silvano. E aí, o meio com Luan, Galopo e Nestor pode funcionar, Dani? Não dá pra tirar o Mendes, né, cara? Não dá pra tirar o Mendes. Então, daí eu já elimino a sua possibilidade. Hoje, Mendes e Luan, eu vou de Mendes sem pensar duas vezes. Tô gostando muito do futebol do Mendes, cara. Muito mesmo. Também. E o Luan eu não acho que tá pronto pra 90 minutos. Acho que também tá longe. Muito do que a gente falou. O Jorge Trindade, ele vem com um contraponto a tudo que eu falei aqui. No primeiro bloco? Que eu vou perguntar porque aqui é um espaço de debate. Daí perguntar pra você. Tá bom. A mudança de posição do Pablo Maia, na minha opinião, prejudicou ele, né? O que acham? Cara, eu acho que o Pablo Maia vem muito mal na temporada. São só 4 jogos. Mas mesmo ele de primeiro volante, eu não gostei de nenhuma das atuações dele ainda nessa temporada. Eu acho que ele tá errando muito passe, tá nervoso. E na minha leitura, eu acho que ele sentiu a pressão do jogo, como ele sentiu algumas outras vezes. Mas, segundo ele, a alteração do Rogério prejudicou o futebol do Pablo Maia. Quais são as coisas que o Pablo Maia faz bem? Ele diz, ele é um mordedor, né? Ele é meio cão de guarda. E? Só. E chuta fora da área. Então, assim, pra mim, o mordedor, que é a principal característica dele, faz com que ele seja melhor primeiro volante. Sim, mas o chute faz com que ele faz com que eu queira ele mais perto da área adversária. Até porque é uma deficiência do elenco o chute. Agora tá melhorando um pouquinho, o Rato tá chutando. E o que eu acho é que a gente tá perdendo o mordedor para ganhar um cara que chuta pouco, que aparece pouco. Porque o passe não é tão bom, ele não é tão técnico. São poucas as oportunidades que ele tem de chutar sem espaço. Mas o grande argumento de pôr o Mendes aqui e ele ali é a porra do chute. E a gente já viu que o Mendes chuta bem, hein? Chuta bem. Ele não bateu de peito, ele bateu, foi consciente, cara. Foi um tapa consciente. A Karen Andrade, ela quer saber, dá pra trazer o Natan de volta ou o Curitiba exerceu a opção de compra? Eu não faço ideia. Não sei também. Vamos pesquisar, não sei. Mas pra Rio, uma boa provocação. Estamos com o Orejuela e o Natan foi praticamente de graça. O Natan, que ano passado na Copinha, era um jogador mais pronto que o Pablo Maia para subir. O Pablo Maia foi uma surpresa, você pegar o estágio que cada um tava. É verdade. O Ed Araújo, ele fala, nossa, o craque não tá bem, o Nestor, o que é raro, puta que pariu. Aí ele põe uma carinha assim, eu imagino que ele esteja sendo irônico, mas eu vou te falar. Se é sério, explica, se for ironia, fala. Mas eu vou falar, eu não tô gostando do Nestor também, mas eu vou fazer um apelo pra vocês, cara, não transformem o Nestor no Igor Gomes. Isso. São Paulo precisa de dinheiro e ele é a nossa venda, não tem outro pra gente vender, não tem outro. A gente tá reclamando aqui do Pablo Maia, o Nestor... vai ter que ser a nossa salvação. Então não transformem o Nestor no Igor Gomes, por favor. Não tô gostando dele, achei que fiquei puto com aquele chute que ele deu, puto, mas a gente precisa dele. Boa noite, que fique registrado que no dia de ontem os 12 de futebol foram pro churrasco e deixaram São Jorge cuidando das coisas, justo Chewbacca careca. Os caras têm muita sorte contra a gente, é impressionante, é verdade. Eu falei ainda, os filhos da puta ainda têm sorte, porque a bola rebate e cai no pé dos caras. Aí a bola bate na trave e volta na mão do Cássio. Os caras têm sorte, ainda por cima tem sorte. O Marcelo Araújo tá falando que o Natan foi comprado. Foi comprado, Marcelo? Acredito em você. Eu acho que é provável até, porque o valor não era alto. O Felipe Rodrigues da Silva, o Lisieiro na do Pablo Maia é loucura? Não de primeiro volante, de segundo, considerando que o Mendes... Tá. Eu tô imaginando que ele tá perguntando isso, né? A minha resposta foi de primeiro volante, que eu acho que é onde ele menos rende. Eu também acho, mas se o Mendes fizer esse papel de primeiro volante, o Lisieiro de segundo volante
e um Luciano, por exemplo... Não acho loucura. Também acho que não. Acho bem improvável, porque também acho Liseiro, eu vejo o Liseiro mais como uma peça que está lá sem saber por que está lá, mas pegando as características não acho loucura não. Aqui, alguém falou sobre a diretoria. Eu vou achar quem mandou. Ele falou: vocês acham que a diretoria tem que intervir e afastar o Orejuela? Eu perdi quem mandou aqui. A culpa é da diretoria dele que tá lá. Então, né? Eles não vão assinar esse atestado de incompetência. O Orejuela devia afastar o Belmonte por ter deixado ele lá. Sabe? É uma referência circular. Podia ser os dois de mão dada. O Gabriel Nolasco, ele tá gritando com a gente aqui. Segundo Cadê? Guardiola, a obrigação do técnico é levar o time até os 2/3 do campo. O terço final é por conta dos jogadores. O Ceni quer assinar até a finalização. Mas, cara, os caras estão perdendo muito gol, cara. Os caras, o próprio Caleri. O Caleri não tem nenhum gol na temporada e 8 bolas no gol já na temporada. Pois é. O Bruno Coutinho: Dani, vocês acham que o resultado é condizente com o nosso desempenho? Acho. Eu até acho que um 2-2 seria mais justo, mas sim. Acho que 2-2 seria ok, mas São Paulo não jogou para ganhar o jogo. O Leandro Afonso: qual a solução para o Orejuela não jogar mais? Cara, eu contra o Santo André, eu colocaria o Vinícius. Subiu da base, ele jogando no meio de campo, mas quem pôs ele no meio de campo foi o Alex, porque ele foi formado na lateral direita. Lateral. E, cara, porque o Orejuela já vai começar o jogo com uma pressão negativa da torcida. Então eu colocaria o Vinícius nesse jogo. E torcer para daqui 10 dias o Rafinha tá de volta. Pra mim, o Orejuela, ele tá atrás do Caio improvisado, tá atrás do Vinícius sem ter jogado, tá atrás do Luan, tá atrás do... Quem mais? Não, e tem um ponto. Qualquer destro idiota pode estar na frente do Orejuela. Outro ponto que a gente não fala. Eu sou destro. Idiota. E tô na frente. Então tá na frente. Tô na frente, mas tô sempre atrás de você. Não. Seu trouxa. Um ponto que a gente não falou no primeiro bloco também, que eu já comecei a ver aqui todo mundo falando de 3 zagueiros. A gente tem 3 zagueiros no elenco. 2 são gringos. Não, e só tem 3. Eu sei. Se ele coloca 3 e um machuca, tem que vai voltar o Orejuela pra zaga. Então não adianta a gente pôr 3 zagueiros, não adianta. Aí a gente tem o clássico do Santos, se mete 3-0, aí um machuca, tá o Orejuela lá de volta. Então assim, é um puta beco sem saída. Por isso que eu falei, cara, eu acho que o Rogério tem participação, só que tem muito mais coisa além do Rogério. É um elenco com cheio de gringo. O Orejuela, se você lembrar, ele jogou de zagueiro improvisado num jogo muito bizarro que a gente tomou gol de um time muito amador. Eu lembro. Jogou de zagueiro, horroroso, eu lembro. Foi um negócio... Acho que foi do 4 de julho. Que a gente perdeu pro 4 de julho com o Orejuela em campo. O Orejuela de zagueiro. Imagina se alguém contunde, o Orejuela vai pra zaga. Pois é. Sabe? O Orejuela ele tem que sair de lá, porque se ele estiver lá, ele será usado. Olha aí, tá vendo como a gente já sabe que ele é uma porcaria? É claro que a gente sabe, e ninguém tem dúvida disso. Pelo amor de Deus. Lucas Gouveia, olha como a situação do Rogério é complicada. Um meio campo com Mendes, Neves e Galopo é utopia? Porque aí você tem que tirar o Caleri. Porque daí você tem que jogar porque os outros 2 zagueiros, o Arboleda e o Alan Franco, vão ter que jogar. Aí você já colocou os outros 3, são 5. Aí você tem que tirar o Caleri. Então sim, é uma utopia pra você ver como o trabalho do Rogério tá comprometido pelo planejamento errado. Um planejamento de merda. Mas mandaram uma cartinha pedindo pra aumentar o número de estrangeiros, viu, pessoal? Vai resolver. Parece que vai ser 8 agora, porque o Belmonte achou... Então, mas você sabe que eu vi que o Grêmio topou entrar nessa também. E acho que mais algum clube já manifestou. Então pode ser que a gente consiga liderar um movimento de melhoria. É que assim, vai depender se o Flamengo quer ou não, né? Se o Flamengo quiser, porque o Palmeiras também tem um gringo a mais. Se o Flamengo quiser, vira. Se o Flamengo não quiser, não vira. Porque o Palmeiras tem 6 gringos no elenco, o Grêmio acho que tem 7, o São Paulo tem 8, tem mais alguns times na mesma situação e aí mais gente já topou. Acho que o Botafogo foi o que se manifestou.
Ó, pelo amor de Deus, alguma dupla que dê certo com o Mendes e o Luciano no meio para tirar esse bate-fofo do time. Suplico a Deus, faço promessa, perdão do desabafo. O Ed Araújo. Bate-fofo deve ser o Nestor. O Nestor, com certeza. O Barolo... O Barolo tá aqui? Não, mas o Barolo falou do Nestor e ele, posso falar, ele deu um exemplo. Ele falou, quando você olha um jogador da base que é gato, que você fala, puta, esse cara é mais velho, com certeza. Ele falou que o Nestor é o gato ao contrário. Que ele parece mais novo, que ele parece 16 jogando com um monte de cara de 35. O pessoal, a Karen confirmando que foi o 4 de julho. Minha memória aqui não tá me decepcionando tanto. Como é o nome daquele filme que o cara nasce velho? Nascido em 4 de... Ah, não, Benjamin Button. Esse aí, o Nestor é isso aí. Quando ele nasceu velho e foi ficando cada vez mais novo. Olha lá. O Ceni já usou o Reinaldo na lateral direita, mas ontem era impossível improvisar alguém para levar o Galoto no banco. Risos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês improvisariam na lateral direita? Quem? Porque o Galopo não joga de lateral direito. O Caio, o cara estreou já improvisado. Você imagina se ele estreia, toma o baile que o Orejuela tomou, a gente já queimava o reforço. Já queimava o Rogério junto. Cara, o São Paulo não tem quem improvisar. O Beraldo, é um zagueiro, ele é canhoto. Aí você pensa, o Rato. Aí você mata o esquema ofensivo do São Paulo. São Paulo não tem nem quem improvisar na lateral direita. Não tem. O Marcos Guilherme foi improvisado na lateral direita. O São Paulo não tem nenhum Marcos Guilherme. O São Paulo não tem quem improvisar na lateral direita. Pra mim, por isso que eu tô falando que a gente tem que fazer as críticas corretas. Se vocês pensarem em alguém aqui na lateral direita, eu prometo ler. Eu não vejo. Você vai pôr o Luan na lateral direita, o Luan não tá conseguindo correr. Alguém que chega no ataque, o Pablo Maia na lateral direita, você imagina ele chegando para cruzar o Pablo Maia. Assim, para o jogo de ontem, tudo isso parecia loucura. Pro Santo André já não. Já não. Concordo. Tipo, qualquer coisa exato. Sim, o Orejuela não. Joga com 10. Joga com 10. Concordo. Pra ontem aconteceu? Tipo, o Orejuela entra, xinga a mãe do juiz, é expulso e o São Paulo vai jogar fechadinho. Concordo. É melhor que com ele. Pra ontem não dava. Concordo, tô com você. Vamos lá. Aí o SPFC hereditário tá falando que o Palmeiras também assinou a carta dos estrangeiros. Mas se acontece o Kenji Menezes falando, mas se acontece da CBF aceitar essa história de gringo, seria só para o brasileiro, correto? Sim. Não sei. Sim. Com o campeonato não pode mudar. O campeonato já começou, não pode mudar a regra no meio. Ou seja... mas tá bom, mas tá o bom, que seria ótimo já. Já ajuda, né? 3-4-2 e rato de ala. O Cleiton Leão fala, tá bom. Só que eu repito, o São Paulo só tem 3 zagueiros no elenco. No elenco inteiro. E o Rogério vai querer revezar. Não tem como a gente jogar com 3 zagueiros agora. Agora, nesse momento, não tem. Não tem como. Tenta o Thales Costa. Pode ser. O Fabrício Nunes. Hoje é bem melhor. Tá bom. Aí, gosto dessa alternativa. O Fabrício Nunes falou. O Caio Paulista agora a gente sabe, né? Mas contra o Corinthians a gente não sabia. O Neves não dá. O Leonardo William fala o Neves não dá, caceta. A gente tem 2 zagueiros. A gente tem o Mendes. A gente tem o Caleri. Teria o Galo. Aí daria o Neves. Tá bom. Então eu retiro o que eu disse, daria o Neves. Puta, mas será o Neves na lateral? Não vejo muito. O Thiago Nunes quer saber... Só responder o Lucas aqui. Não que seja a minha preferência, mas daria para trazer o Bruno Alves de volta? Não, obrigado. Prefiro ficar sem zagueiro. Eu gostava do Bruno Alves. Eu também, como social media. Achava gostava. Super bacana. Postava direitinho, um cara super família, bom pai, bom amigo. Eu gostava do Bruno Alves. Só não era bom zagueiro, mas o resto fazia tudo bem. Grande cara. Um abraço para ele, inclusive. Eu gostaria, eu traria. Eu traria o Paulo Miranda de volta. Sério? Eu gostava do Paulo Miranda. Ele jogava improvisado na lateral. Jogava. O Paulo Miranda jogava improvisado em 2023. Você fala assim, eu traria o Paulo Miranda de volta em 2014 e eu te apoiava. Mas 23 não dá mais. O William Ramos falou o Alisson na lateral, mas o Alisson tá fora. Então não tá resolvendo. Você vê como tá difícil. O Jandrei na direita, posso falar, melhor do que no gol.
uma boa alternativa. Alguém mandou aqui, eu perdi quem mandou o Jandrei. Melhor, o Rafa Tax. Parabéns pela sugestão. Cara, e o outro perguntou aqui, eu li já o seu nome, então você não vai ficar tão bravo comigo, eu te perdi aqui. Qual a melhor posição pro Luciano, Dani? Atacante. Sem dúvida nenhuma, não sei nem porque eu pensei. Porque a gente tá tomando cerveja, hoje eu tô lento, mas deveria ser bate-pronto. O Ander tá falando que eu tô maluco, porque eu tô falando do Paulo Miranda. Eu lembro que na época eu chamava ele de Paulo Saudades do Miranda. Porque, mas eu vou te falar, eu traria o Paulo Miranda. Hoje, em 2023, eu vou até ver quanto esse puto tem de idade. Olha lá, tá todo mundo me xingando aqui que eu falei. O Josiel Pires, o Caio forçou a amizade. Do Paulo Miranda? É óbvio. O Cleiton Leão, o Caio tá com síndrome do novo São Paulo. Paulo Miranda não dá. Vai, vamos mais uma aqui, vai. Vamos pras exclusivas. O que aconteceu? Não sei, álcool chama. A gente não sabia que não gravava com você. Vai, eu quero responder essa do Lucas Rossato. O que você tá achando do David? Eu tô gostando do David. Eu estou gostando do David, é verdade. Eu acho que ele é rompedor, ele é brigador. Eu estou gostando do David. É um craque? Não é um craque. O David, por exemplo, num São Paulo bem montado do... É verdade. O David, ele poderia... Se o São Paulo fosse um time como era em 2006, 2007, ele poderia ser o que o Hugo foi, o que o Lenilson foi, o cara que é mais grossão, mas que foi importante... Cara, o Hugo não era grosso. Né? Não, mas ele não era... Ele era meio indolente, ele era... Mas era bom de Sim, bola, mas assim, futebol. O David, ele poderia ser importante, ele vai ser importante no São Paulo, você vai ver. Tá bom, tô esperando. É o Júlio Batista da Shopee, o Lucas Soares falou que eu dei. Foi bom, uma boa definição. Quem é ele? Parabéns. O David Araújo, o que vocês acham do retorno do Dória? Eu traria. Eu traria. Agora, não sei nem como tá, mas traria. Porque surgiu uma história no Twitter, alguém postou que o São Paulo tá atrás de um zagueiro que jogou em 2015 e 2016 por pouco tempo. O Luiz economista. Aí Luiz puxaram a lista toda, só sobra o Dória, né? O Dória é uma boa. Era bom zagueiro. Sei lá onde tá. Tava no México, acho. Vai a última mesmo. Porque essa eu acho importante. O José Guilherme Souza, o que acham do Erisson? O Erisson, 99,9% fechado, deve ser jogador do São Paulo. O Caleri não tem banco, precisa de Também acho. De repente o Erisson pro Caleri pode ser o que o Luciano foi no banco, sabe? O Caleri um pouco fora, ele é um cara trombador, brigador. E no Campeonato Brasileiro, você jogar, sei lá, num estádio mais acanhado, é importante, cara. Eu acho que... Não acho ótimo, mas acho útil. Boa, então termina aqui e a gente faz mais algumas exclusivas. Obrigado a você que participou. Deixa um like agora também, aproveita. Aqui, estamos com 486 pessoas agora. São 21h39 da segunda-feira. Se você quiser participar, é mais ou menos esse horário, das 9 às 9h30 começa. E agora a gente para com você que está aqui. Vai exclusivo pra cá, daí a gente fala um monte de coisa secreta. Então é isso. Bom. Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Hoje eu quero mandar um beijo especial. Hoje é dia 30 de janeiro, aniversário da minha irmã, que vai ser mãe. Eu vou ser tio mês que vem. Parabéns. Minha irmã tricolor, mora fora do país, acompanha, sofre, manda mensagem xingando todo mundo. Beijo pra você, Bruna. Daniel Campos. Eu reforço o seu... Um abraço pra Bruna e pro seu sobrinho. Boa. É isso. Beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu.